Olá, meu nome é Dan Lima, bem-vindos ao canal Lenormand Condá. Hoje aqui eu não vou falar sobre cartas nem sobre técnica, é mais um bate-papo sobre uma coisa que acontece comigo recorrentemente, talvez aconteça com você. E se não aconteceu, eventualmente vai rolar, tá? Que são essas pessoas que mandam no seu direct combinações de cartas ou fotos de cartas e querem que você interprete. Então vou dar aqui um pouco do meu ponto de vista, como eu enxergo esse tipo de comportamento de postura e como você eventualmente pode se portar e se posicionar diante disso tudo. Mas para eu falar sobre isso, eu tenho que começar lá de trás, começar do começo, né, sendo redundante aqui. Quando eu iniciei nessa caminhada, eu era muito discreto. Então, eu não deixava transparecer que eu jogava cartas. Jogava aqui para uns amigos, uns familiares. Então, não tinha essa posição pública que eu tenho hoje de vender o meu trabalho, de vender o meu serviço como cartomante. E quando eu comecei a me tornar mais notório nas redes, né? Um pouquinho mais conhecido, né? Não é nessas coisas, mas me tornei um pouquinho mais conhecido, começaram a surgir pessoas recorrentemente mandando jogos nos meus directs, seja no Instagram, seja no TikTok, querendo que eu interpretasse o jogo. E eu falava, não, tá ok, vamos aqui agendar uma leitura para você, encaixar você, e a gente entende o contexto, né? Porque o contexto conta, não é só a pergunta, mas o contexto que você está passando para a gente poder compreender. E as pessoas não gostavam e paravam de me seguir, eu mandava só um joinha, né? Um exemplo clássico que eu posso contar aconteceu essa semana. Uma seguidora que nem me segue mais, depois da resposta que eu dei para ela, ela parou de me seguir. Ela me mandou um jogo sobre relacionamento amoroso, né, de cartas assim, e queria saber o que aquilo significava. E eu fui e falei a mesma coisa para ela, vamos agendar? Assim a gente pode estar analisando melhor a tua vida, né, deitando as cartas e vendo o que pode sair. E ela foi e me respondeu, não, mas veja bem, é porque eu já joguei com 3 cartomantes e busquei até o chat GPT e cada um falou uma coisa diferente. Aí eu olhei assim e falei, entendi. Então quer dizer que supostamente esses 3 cartomantes merecem o teu dinheiro, mas eu não. Né? Eu tenho que jogar de graça para você. Já começa por aí, entendeu? E outra coisa, uma outra possibilidade que eu considerei é ela ser alguém que deitou as cartas, né? Não entendeu o bolhufas do que estava aparecendo ali e queria meio que um 0800 ali, despretensioso, né? Falando que consultou outras pessoas, eu queria minha opinião. Só que eu sou um profissional, eu jogo profissionalmente, né? Assim como o pedreiro levanta a casa profissionalmente, assim como o manicure pinta a unha e faz a unha de forma profissional, eu jogo cartas de forma profissional, entende? E foi o que eu falei para ela, olha só, minha querida, é o seguinte, se você quiser um jogo, a gente agenda, a gente busca entender o que você está passando na vida afetiva, porque, como eu disse, isso conta, isso é valioso para a gente poder agregar aqui no jogo. Mas ainda assim, se eu quisesse interpretar esse jogo, eu teria que saber como o cartomante que deitou essas cartas jogou, tá? Porque conta se ele leu meio direita-esquerda, meia esquerda-direita, se ele leu linear, se ele usou lateralidade ou não, se ele usou naipes ou não, figuras da corte ou não, isso tudo conta, tá? Porque acontece? Isso é até uma dica, tá? Eu falei que não ia dar dicas de cartas, mas é uma dica. Quando alguém aparecer pedindo pitaco sobre um jogo, não sai interpretando, porque você vai estar fazendo errado. Isso é um erro. Você tem que entender a cabeça do cartomante que deitou aquelas cartas, porque as cartas vão responder ao cartomante que fez o jogo, não a você, não a mim, não a Beltrano, não a Ciclano. Então essa é a primeira regra de cartomancia, assim, tá? Eu aprendi isso assim, tomando a cabeça também. Quando eu aprendi isso, nunca mais eu dei palpite em jogo de ninguém, a menos que eu tivesse 100% de certeza de como aquela pessoa jogou. E se a pessoa não soubesse, eu sinto muito, não vou dar o palpite. E foi o que eu falei para ela. Então eu apontei todas essas dinâmicas e disse ainda, né, assim, prosseguindo, que se essas pessoas não perguntaram isso para ela, e possivelmente ela não sabia porque ela não me disse, elas jogaram errado, tá? Elas jogaram errado essas cartas que foram deitadas por esse cartomante inicial, esse primordial. Então, se você quiser, a gente agenda e depois a gente vê. Ela só mandou um joinha, aí depois eu fui lá ver, né, de curiosidade, parou de me seguir. Ou seja, essas pessoas, elas agem de uma forma como se, mesmo de forma inconsciente, como se não valorizassem o seu trabalho, entende? Ah, mas são só umas cartinhas. Não, não, olha só, pessoal, não tem a ver com ler carta, tem a ver com o teu tempo. Porque acima do dinheiro que você vai estar recebendo, em cima do teu trabalho, é o tempo que você vai estar desprendendo ali para orientar aquela pessoa, que é importante, tá? Então você vai estar tomando o teu tempo, tirando o teu tempo para
se conectar ao tempo dela e você orientá-la, né, direcioná-la com aquele jogo de cartas. Seja por áudio, seja presencial, seja por videochamada, seja por ligação, não importa. É o teu tempo que está sendo desprendido ali, entende? Então as pessoas, infelizmente, né, não todas, mas essa pequena parcela de pessoas que só jogam, tacam carta na tua cara, né, combinações na tua cara e falam, o que isso significa? Não é assim que funciona. Então, por isso que é importante você se posicionar perante essas pessoas, porque você deve lidar com esse tipo de gente, tá? E outra coisa, o que tem também de pseudo-cartomante, picareta, malandro, que pede interpretação tua sobre cartas, depois pega essa interpretação e vende para consulente dela, porque isso já aconteceu comigo, quando eu estava em um grupo de estudos, tinham pessoas ali que pediam pitaco, né? Então, às vezes eu dava, outras pessoas davam, isso já tem alguns anos. E aí, depois eu fui descobrir que essa pessoa que pedia pitaco, ela pagava de cartomante, né? Pagava de bonitona da cartomancia, pegava o teu jogo que você interpretou e ela vendia para a consulente como se dela fosse o jogo, compreende? E aí ela saía como a bonita da história, como a profissional da história, em cima do conhecimento alheio. Isso acontece demais, tá? Por isso que eu não faço mais esse tipo de coisa. Eu sou um sujeito que quer um jogo, vamos agendar. Quer um jogo, vamos aqui analisar o contexto para a gente poder direcionar você. Dito isso, não faço, né? Salvo exceções que eu dou orientações, tá? Eu não faço jogo, eu não interpreto, não dou, digamos, colher na boquinha dos meus alunos, tá? Mas os meus alunos eu dou prioridade. Ó, tô com dúvida nisso, eu não entendi, porque são os alunos do meu curso, então eu tenho que prezar por eles, eu tenho que ensiná-los, eu tenho que direcioná-los. Fora isso, se não são meus alunos, você vai ter que pagar pelo meu trabalho. Você vai ter que pagar pelo direcionamento que você quer. Assim como eu disse, uma manicure cobra para ir lá cruzar a cidade e pintar a tua unha. Assim como um pedreiro, ele cobra para levantar um cômodo da tua casa ou levantar a tua própria casa. Entendeu? Isso é um trabalho. E a partir do momento que você, cartomante, não entende isso, tá? Isso é um conselho de coração mesmo. Não entende que você tem que se posicionar, que você tem que se dar o valor como profissional, porque você investe dinheiro nisso, tá? Em apostilas, em cursos, né? Eu, particularmente, porque eu não peguei aqui, mas eu tenho um calhamaço de apostilas de anotações que eu fazia, depois eu digitava tudo e imprimia para ficar tipo um livro bonitinho, sabe? Para eu folhear, para eu ir lá. Então, eu tenho um calhamaço de apostilas que eu fiz, tenho livros também que eu comprei, cursos que eu fiz. Então, é um conhecimento que demanda tempo ali, paciência, e você tem que ir assimilando aquilo. Então, tem um preço a ser pago. E a partir do momento que uma pessoa vem até você querendo que você interprete, mesmo que seja um jogo de 3 cartas, e não quer pagar por ele, não quer pagar, sei lá, 15, 20, R$ 35, é porque ela não dá valor no teu trabalho. E você, como profissional, tem que se posicionar quanto a isso. E você tem que começar a barrar esse tipo de pessoa, tá? Começar a educar, a disciplinar mentalmente, né, a consciência dessa pessoa de que isso é um trabalho, tá? É uma profissão, e se você quer um jogo, você vai pagar por ele. É simples, tá? Infelizmente, a gente acaba tendo que lidar com essas situações. Mas dito isso, eu só queria deixar esse conselho, é um vídeo mais de conselho aqui, tá? Onde quando você começa a ficar notório nas redes, você vai começar a sofrer esse tipo de... Sofrer não, né? Porque isso é pífio, mas vai começar a lidar com esse tipo de situação, tá? Então posicione-se. Não abra as pernas para, enfim, para ficar bem com essa pessoa, tá? Porque se essa pessoa, ela realmente respeitar o teu trabalho, ela vai pagar por ele, tá? E se posicione firmemente nas suas redes quanto a isso, tá? Porque você está pagando um preço. Se você está pagando um preço, essa pessoa, ela tem que reconhecer isso, mesmo que ela não goste da tua resposta, tá? E é isso. Só queria deixar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse relato, dessas curiosidades. Se curtiram, deixe nos comentários, porque aí o YouTube entende que o vídeo é relevante, que o vídeo é bacana, entrega para mais pessoas. Deixa like também. E eu vou fazendo mais vídeos aqui futuramente, tá? Não vou demorar muito não, porque eu vou sempre estar aparecendo por aqui, tá certo? Então, ó, um abraço para vocês e até a próxima.